98 Esportes. Estava aqui durante o intervalo, Gabriel Lima já está conosco, estava aqui durante o intervalo recebendo mensagens de Vitor Martins. Quem? Brilhante jornalista Vitor Martins. Ele me disse aqui que fez uma consulta com o Dr. Bruno Sander. Muito bom. Para perguntar sobre o plasma de argônio, né? Mas o Vitor, o plasma de argônio para quem fez bariátrica e teve reganho de peso é uma ótima opção. Quem quer fazer uma bariátrica, mas com método menos invasivo, gastroplastia endoscópica, né? Costura seu estômago por dentro, via endoscopia, reduz o tamanho dele, você come menos, emagrece. Então, a esposa de um jogador que jogou no Atlético aí que fez e emagreceu, que é um absurdo. Eu não vou falar quem é, porque não é da minha conta e ela não quer que expõe. Mas ela que me falou, viu, gente? Não foi ninguém que me falou além dela, não. E tem também o balão intragástrico da Spatz, regulável para 12 meses, que é espetacular. Crianças podem usar, idosos também. E para quem quer emagrecer também de uma forma fácil e rápida, o balão é introduzido em 15 minutos, com 1 hora você já está em casa, no outro dia já está trabalhando e vida que segue. Fale com o Dr. Bruno Sander, hein? O Papa do emagrecimento no mundo. Ele está em Belo Horizonte comandando o hospital referência em emagrecimento, que é o Sander Medical Center, 98010-5000, 98010-5000. Gabriel Lima, homem forte da SAF do Cruzeiro, braço direito do Ronaldo. Prazer recebê-lo aqui na Rede 98. Muito legal mesmo te receber aqui. Tudo bem? Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, Everton. Bom dia a todo mundo, todos os ouvintes, todo mundo que está vendo. Obrigado por receber a gente hoje. Gabriel, nós temos aqui, eu até pediria, eu não sei se é tão fácil, para que a gente... que você tivesse respostas mais curtas para a gente perguntar mais, porque foi nosso WhatsApp foi inundado aqui por perguntas para você, e eu já quero começar, porque ontem nós entrevistamos o Bruno Volpini, que até um certo ponto foi o advogado, e depois, no momento de fechar o negócio, ele foi retirado do processo. Inclusive eu perguntei ontem, ele foi traído, ele disse sim, eu fui traído e tal. Mas no momento da entrevista ontem, ele falou sobre, o conselho trata a coisa... com um certo incômodo pela falta de transparência no processo e por ter sido um negócio feito a toque de caixa, a venda ter sido feita a toque de caixa. O que o Gabriel Lima entende do porquê de terem crescido agora, depois de tanto tempo, pedindo, dificultando a sequência desses trâmites aí? Qual a visão do Gabriel, do Ronaldo, das pessoas ligadas ao Cruzeiro hoje, pelos questionamentos do Conselho atualmente? Na verdade, o nosso entendimento é que a gente é muito transparente, o processo todo nosso foi muito transparente. Eu desconheço um pouco como foi o trâmite da nossa mensagem dentro do Cruzeiro, porque a gente fez um acordo com o presidente do Cruzeiro, né, com o Sérgio, que representa o Cruzeiro, que representa o Conselho, e um acordo super simples, que ele previa, dentro desse acordo, 120 dias para você fazer uma investigação um pouco mais completa da situação do Cruzeiro. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo até agora, que a gente está terminando, e por isso teve alguns pontos negociais que são absolutamente normais, né? Em qualquer acordo de compra e venda, qualquer acordo de M&A, você trata de temas para fechar o negócio durante esse processo de diligência. Só que se tornaram públicos, né? Normalmente não são públicos esses detalhes de acordo, se tornaram públicos. Então, o nosso entendimento é que não teve da nossa parte, pelo menos, não teve nenhum tipo de falta de transparência. A gente é super transparente. Recentemente, a gente teve uma reunião aí com a mesa diretora do Conselho, explicando cada um dos pontos que a gente tem pedido. Da nossa parte, a gente é muito transparente. Eu estou aqui, inclusive, para responder as perguntas que vocês julgarem necessárias. Gabriel, bom dia, aqui é a Lohana, prazer ter você aqui com a gente no 98 Esportes. Já que você citou essa questão dessas informações terem se tornado públicas, né, e que não é algo comum, eu gostaria de te perguntar o seguinte, nesse aspecto da confidencialidade, como que vocês receberam
em um primeiro momento, essa exposição de dados. E aí, falando a grosso modo, o torcedor que manda mensagem aqui para a gente, ele entendeu, diante dessa exposição, que o Ronaldo está comprando o Cruzeiro por 50 milhões e quer a toca 1 e 2, não o torcedor como um todo, tá? Parte do torcedor questiona essa situação. Então, eu queria que você nos contasse como que isso bateu, né, para vocês, essa exposição, e, ao mesmo tempo, explicasse de uma maneira didática o que seriam essas receitas incrementais que foram citadas, e se você pode dar exemplos práticos para o torcedor de como elas funcionariam nessa questão do aporte. Tá. Bem, excelente pergunta, obrigado. Explicando um pouquinho, primeira pergunta, né, explicando um pouquinho da parte de como a gente recebeu essa notícia de abrirem os termos do acordo publicamente, a parte dos termos do acordo publicamente, a gente recebeu com profunda tristeza, né? A gente tem feito um negócio muito sério, muito profissional. Existe dentro, que é super comum também dentro desse tipo de acordo, existem cláusulas de confidencialidade, e foi cometida uma ilegalidade ali, né? Você tornar público itens negociais de um acordo que prevê uma confidencialidade é uma ilegalidade. Então, a gente recebeu com profunda tristeza esse vazamento parcial dos dados. E explicando um pouquinho para vocês e para os ouvintes, para os torcedores, como funciona, né? O acordo ele prevê um aporte inicial, que sem um aporte inicial o Cruzeiro não conseguiria sobreviver nem jogar esse ano, não conseguiria ter inscrito jogadores, por exemplo. O Cruzeiro estava em transfer ban, e todos os jogadores que foram contratados não conseguiriam ter sido inscritos, e prevê também um aporte ao longo do tempo através desse mecanismo, que é um mecanismo de aumento de receitas incrementais. Então, vamos supor, por exemplo, que vou botar números fictícios aqui, tá? Que o Cruzeiro, nos últimos, de 2017 até 2021, tem uma receita média de 100 milhões de reais. O compromisso do Ronaldo é aumentar essas receitas médias ao longo dos anos. Caso não sejam aumentada essa receita média ao longo dos anos, ele é obrigado a fazer um aporte financeiro para completar os 350 milhões que faltam. Então, essa de maneira simples e pouco técnica, esse é o acordo. E aí, por que a gente entende também que esse acordo, a gente explicou um pouco na carta do Ronaldo, da Tara, a gente explicou um pouquinho por que a gente considera esse mecanismo um mecanismo muito vantajoso para o Cruzeiro, né? Porque se você faz um aporte direto, você não precisa passar os 20% para a associação, né? Na lei da SAF, todas as receitas do futebol, você tem que passar 20% dessas receitas para a associação, para você ajudar a pagar as dívidas, né? Se você faz um aporte direto, você não precisa fazer esse repasse dos 20%. Através desse mecanismo de receitas incrementais, você passa 20%, porque você está transformando as receitas, está aumentando as receitas. Então, isso pode gerar até 70 milhões de reais a mais para a associação pagar suas dívidas. Então, a gente entende como um mecanismo extremamente benéfico para o Cruzeiro. CJ. Ô, Gabriel, CJ falando, bom dia, prazer receber você aqui. Vou aproveitar 2 perguntinhas rápidas, e como existem muitas, né? A primeira diante das suas respostas, essas 2 respostas para os meus colegas aqui, falando sobre o desconforto desse vazamento, se isso seria um motivo para o rompimento, para não continuidade no processo. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda é que nós estamos aí há poucos dias para vencer o prazo desses 120 dias, depois da promessa de compra e venda feita lá em dezembro. Um apanhado, já que se fala tanto em transparência, né, e utiliza muito esse termo, o futebol utiliza muito isso, e às vezes para o torcedor não é tão transparente assim. Mas como você enaltece essa transparência dessa transição e da parte do staff do Ronaldo na SAF, fazendo um raio-x desses dias, o que vocês acharam? Principalmente, o Ronaldo, numa entrevista coletiva, disse que a cada gaveta que puxava era uma surpresa. O que vocês acharam de positivo e de negativo também, que atrapalha e continua atrapalhando muito esse processo? Bom dia. Bom dia.
respondendo à primeira pergunta, não, o vazamento ele não representa um motivo para nossa saída do negócio de forma nenhuma. Assim, é um contratempo e uma tristeza que a gente ficou pela maneira como a gente tem conduzido as coisas, mas isso não representa um motivo forte o suficiente para a gente sair do negócio, para a gente desistir. A gente está extremamente envolvido com o Cruzeiro, o Ronaldo extremamente envolvido, todo o time extremamente envolvido, então a gente não pensa nesse negócio dar errado, e esse definitivamente não é um motivo para fazer com que o negócio dê errado. E falando assim do que a gente encontrou e do trabalho que a gente tem feito, a gente procurou não fazer nenhum tipo de julgamento do passado. Então, assim, as razões e os motivos para o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é uma situação, de certa forma, pública, né? Todo mundo sabe que tem uma dívida bilionária, uma situação extremamente complexa do ponto de vista de fluxo de caixa de curto prazo, e essa foi a situação que a gente encontrou, sem entrar em muitos detalhes, né? Porque acaba que são detalhes técnicos de dívida, tamanho de dívida e tipo de dívida. O Cruzeiro chegou até o ponto que chegou e a gente não faz julgamento do passado, de como foi, por que as decisões foram tomadas e esse tipo de coisa. Então, o cenário, ele sim, é mais complexo do que o que a gente imaginava, do ponto de vista de dívida, de complexidade de dívida, né? Então, os detalhes das dívidas e a forma de resolução, ela é mais complexa do que a gente imaginava quando a gente entrou e avaliou. Mas, por outro lado, também a gente teve falando da surpresa positiva, né? Você perguntou da negativa e da surpresa positiva. A surpresa positiva para mim, é a torcida. Que coisa impressionante, que paixão incrível do torcedor. Abraçou desde o momento 1 o projeto. Quando a gente começou o processo, eram 10 mil sócios torcedores. A gente fez um lançamento do novo programa de sócio torcedor super rápido, batemos 40 mil, e a gente tem uma expectativa muito grande de ainda ampliar esse número. Então, o Cruzeiro, ele é a torcida, né? E a força da torcida, e tem demonstrado para a gente que essa torcida realmente tem poder de virar o jogo no Cruzeiro junto com a gente, e isso foi uma surpresa positiva. A gente conhecia o Ronaldo, principalmente, obviamente ele conhecia a torcida do Cruzeiro, mas essa força nesse momento tão delicado, e o apoio incondicional que eles têm dado para a gente, demonstrações de carinho que a gente tem recebido, faz com que o negócio valha muito a pena, né? A gente fala bastante nisso, que o negócio, ele não é um negócio empresarial, ele é um negócio de emoção, de paixão, de reerguer o Cruzeiro, e então a gente ficou muito impressionado e muito feliz com essa resposta do torcedor. Cabido. Bom dia, Gabriel, Leandro Cabido. E a minha pergunta, ela vai de encontro, né? A gente sempre tem essa dúvida aqui. Ela é importante porque existe uma questão que está acontecendo hoje ao redor do mundo sobre a questão de ter clubes satélites em relação ao clube, na verdade, que seria uma matriz que poderia, né, absorver talentos e etc. E no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro, ele vai ter o mesmo dono do Valladolid. E que a gente sabe que existe uma diferença, assim, de uma galáxia entre as duas equipes. A gente está falando de um clube interior da Espanha, a gente está falando que é um clube que não foi tão campeão assim, como é, por exemplo, o Cruzeiro. Como o Ronaldo vai gerenciar isso? E, principalmente, qual é a projeção competitiva que o Cruzeiro vai ter? Porque a gente fala muito em dinheiro, a gente fala muito em problema, mas o torcedor, na verdade, no fim, ele quer saber quantos gols o Vitor Roque vai marcar, quantos gols o Edu vai marcar, se o Cruzeiro vai subir para a Série A. Então, qual que é a projeção do Cruzeiro? E também esse comentário seu em relação a ser ou não um clube satélite ao clube espanhol. Bom dia, ótimas perguntas. Não existe isso para a gente de clube satélite ou clube não satélite, né? São dois clubes que têm perfis absolutamente diferentes. O Valladolid é um clube de tamanho médio, de uma cidade de 300 mil habitantes na Espanha,
e o Cruzeiro é uma monstruosidade do ponto de vista de tamanho de torcida, história. Os dois clubes pertencem ao mesmo proprietário, vão pertencer ao mesmo proprietário, né, se for confirmado o negócio aqui no Cruzeiro, mas eles têm suas características que são absolutamente diferentes. Não existe nenhuma ideia de ter um clube satélite, nem o Valladolid ser satélite do Cruzeiro, nem o Cruzeiro ser satélite do Valladolid. O que a gente entende que pode ser feito é trabalhar dentro de uma mesma metodologia de formação de jogadores, dentro de uma mesma metodologia de base. Então, assim, existem sinergias entre os dois clubes que podem ser aproveitados sem dúvida nenhuma. Agora, a gente teve, inclusive, um técnico das categorias de base da Espanha que veio entender o que estava sendo feito nas categorias de base do Brasil, trocar já informações e experiência com os nossos técnicos de categoria de base do Cruzeiro. Então, assim, esse é totalmente ganha-ganha no nosso ponto de vista e não existe clube satélite, clube não satélite nessa história. E os objetivos esportivos no futuro, eles estão muito claros. A gente tem que ter a discussão, né, que é uma discussão financeira, uma discussão econômica, porque pelo momento que passa o Cruzeiro, e sem isso equacionado, você não consegue projetar o futuro esportivo do clube, né? Então, a gente tem visto, eu acredito que vocês, até numa análise um pouco mais técnica, têm visto o que está sendo feito no clube, né? Um clube que tem o time profissional já com uma cara muito bem definida dentro de campo, como vai funcionar, toda a comissão técnica. Então, a gente quer imprimir a cara do Ronaldo dentro do Cruzeiro e, obviamente, não existe outro pensamento que não seja devolver o Cruzeiro de onde ele nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão, que é brigando por títulos. Esse é o objetivo nosso, sem sombra de dúvidas. É onde o Cruzeiro... Quem está no Cruzeiro não pode pensar de uma maneira diferente. O Cruzeiro é muito grande para pensar em cumprir tabela. Gabriel, digamos que o Conselho, e obviamente que estão nos ouvindo agora, digamos que o Conselho não ceda aos pedidos da SAF. Aí o Conselho resolve não ceder. O Conselho resolve endurecer a negociação. O que a SAF pretende fazer? O que o Ronaldo, o que o Gabriel pretendem? Que tipo de decisão pode ser tomada? A gente não pensa nessa possibilidade. Esse é o caminho que está traçado, é o único caminho, sob o nosso ponto de vista, que existe para o Cruzeiro sobreviver no curto, médio e longo prazo. A gente tem feito conversas e eu me coloquei 100% à disposição para falar com qualquer conselheiro que queira, com qualquer grupo dentro do conselho que entenda que seja interessante, para explicar, no menor nível de detalhe, o trabalho que foi feito nesses 90 dias que a gente, quase 90 dias que a gente está aqui dentro do Cruzeiro, para mostrar que não existe outro caminho para o Cruzeiro. Obviamente o Conselho é soberano, vai saber tomar as melhores decisões, se eles entendem que esse caminho é realmente o único caminho do Cruzeiro, vai caber a gente acatar o que o Conselho falou. Se eles derem uma negativa, a gente vai ter que conversar internamente e tomar uma decisão. A gente não quer utilizar, a gente não quer ficar falando o tempo inteiro que, olha, se não for dessa forma, a gente vai sair, o Ronaldo vai embora. A gente não quer de forma nenhuma colocar uma faca no pescoço do Conselho. A gente quer, através de conversa e através de explicação, mostrar que o caminho é o único caminho possível. A situação do Cruzeiro é uma situação extremamente delicada, é muito séria e tem que ser encarado dessa maneira. Vão ter que ser feitas concessões de parte a parte, vão ter que ser feitos sacrifícios pessoais. A gente falou um pouco sobre isso também, a gente tem falado sobre isso também. Se todo mundo não tiver imbuído numa mesma direção e disposto a fazer concessões, o negócio não vai parar de pé para o Cruzeiro. Não é para o Ronaldo, não é para o Conselho, é para o Cruzeiro. Então, é isso que esse é o recado que a gente tenta passar.
e a gente não está vendo outra forma sem esses pleitos serem atendidos. O Ronaldo, essa semana, Gabriel, ele falou sobre uma recuperação extrajudicial, judicial, que é um instrumento, né, conhecido aí no Brasil para ajuda das empresas, dos negócios. A gente sabe que tem muita gente que entende, sabe do termo e do que é feito, mas também muita gente, ou muito leigo, que fica na dúvida. Quando escuta isso de recuperação judicial, extrajudicial, a SAF ainda é um modelo muito novo aqui no Brasil. Vocês entendem? E primeiro, para passar para essas pessoas que não sabem o que é uma recuperação extrajudicial judicial de uma forma didática, e vocês entendem ser essa a única ou a melhor saída? A gente entende que essa é a melhor saída, né? E a única saída dentro dos cenários que a gente desenhou. Então, enfim, a recuperação extrajudicial, uma recuperação judicial é um mecanismo previsto na lei, que já tem há algum tempo no Brasil, já foi provado, testado, e que ajuda empresas a sair de momentos de dificuldade econômica, através de... você faz um acordo com credores que é validado pelo juiz, né, que te dá tempo para você conseguir resolver a dívida e pagar a dívida. Então, essa é a proposição nossa, e a gente entende, a gente fez várias análises econômicas, várias análises financeiras, considerando vários cenários, e entendemos que essa é a única possibilidade que existe do Cruzeiro ser sustentável no longo prazo. Gabriel, em relação aos 120 dias, né? A carta de intenção de compra foi assinada no dia 18 de dezembro, então há aí uma expectativa para a assinatura do contrato no dia 18 de abril. E muita gente entendendo o seguinte: se não resolver tudo em 120 dias, acabou, não tem como mais assinar o contrato. E ontem o presidente Sérgio Santos Rodrigues, né, explicando que esse foi um prazo que vocês entenderam como necessário para poder fazer toda a análise, mas não significa que, se precisar de um pouco mais de tempo, isso não possa ser resolvido. A pergunta que eu faço é: você sente que vai precisar de um pouco mais de tempo, ou as coisas caminham para serem resolvidas dentro desses 120 dias e ali, no dia 18 de abril, essa assinatura definitiva seja assinada? Eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei responder essa pergunta diretamente, se a gente vai precisar de um pouquinho mais de prazo ou não. Eu, particularmente, o Ronaldo e o nosso time, a gente quer resolver o mais rápido possível. A gente precisa trabalhar. Agora a gente negocia, faz projeção, olha para um lado, olha para o outro, e ao mesmo tempo a gente vai tentando trabalhar no paralelo no dia a dia do clube. Mas a gente precisa cair para dentro, trabalhar e focar só no Cruzeiro, só no dia a dia, e deixar o deal para trás, né? Então a gente está já entrando no 4º mês do ano. A gente não tem tempo a perder. Como eu falei, a situação do Cruzeiro é super complexa e a gente precisa de todos os cérebros e todos os braços ajudando no dia a dia do clube e deixando a negociação da compra para trás. Então, a nossa expectativa é, sim, terminar dentro dos 120 dias. A gente entende que o período de diligência e as análises que precisavam ser feitas nós já fizemos, com poucos detalhes a serem concluídos. E a gente tendo essa parte da votação e o aceite desses últimos termos, a gente vai em frente e fazer o Cruzeiro voltar a ser gigantesco. Gabriel, num dado momento de uma das respostas, acho que foi na pergunta anterior, numa resposta sua, você falou sobre talvez ser necessário que os dois lados façam concessões, né? O Ronaldo estaria disposto, porque ontem, conversando aqui com o Bruno Volpini, me pareceu, ele não disse isso abertamente, mas captando através das respostas, me pareceu que há um interesse dos conselheiros em, pelo menos na tentativa de ampliar o percentual da associação. O Ronaldo estaria disposto a ceder algum percentual para que a coisa, enfim, através de uma renegociação, para que a coisa ande? É a primeira pergunta, e a segunda já para fechar com você. É uma matéria do GE, saiu ontem, sobre o capital social do Botafogo de 356 milhões. Qual foi o capital social da SAF anunciado? Então, duas perguntas. Do capital social
e sobre essa questão das concessões, se o Ronaldo estaria disposto até a ceder parte do percentual que é de direito dele hoje. Bom, sobre a primeira pergunta, não existe nenhuma possibilidade de ter concessão em relação aos percentuais que já tinham sido negociados lá atrás. A gente entende que dentro desse processo dos 120 dias já foram feitas concessões, muitas concessões. Então, só para dar um exemplo, né, não estava previsto nenhum tipo de aporte antes da assinatura do contrato e foi feito aporte antes da assinatura do contrato para resolver problemas emergenciais de fluxo de caixa do Cruzeiro. Então, assim, a gente entende que todas as concessões que a gente poderia fazer já foram feitas nesse caminho. Então, não existe nenhuma possibilidade de redução do percentual. Em relação ao capital, eu não tenho a informação aqui agora na minha mão, porque tem que olhar a ata de constituição da SAF. Na ata de constituição da SAF, que foi feita lá em dezembro, se não me engano, tem ali o capital social. Eu posso passar a informação em seguida para vocês. Muito bem. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Se você conseguir me responder em 1 minuto, eu ficaria muito feliz. Sobre essa questão de um lado da história, você não fala pelo Bruno Volpini, mas um lado da história que é o Bruno Volpini falando de traição, de não ter participado do processo da venda. Então, de um lado, o Bruno reclama e do outro, o Ronaldo diz numa live que a cada gaveta aberta era uma nova descoberta, né? De coisas que eram tão importantes e que aumentavam os problemas. Como é que você, Gabriel, sendo o homem forte do Ronaldo no processo, enxerga? Faltou transparência na negociação? E se faltou exatamente de que parte? Em relação à fala do Bruno, eu não vi exatamente como ele colocou. O Volpini é um cara sensacional, eu adoro o Volpini, mas ele é advogado do Cruzeiro Associação. Nós não participamos desse processo. Ele foi contratado aí pelo Cruzeiro Associação enquanto advogado para, imagino, olhar termos do deal, fazer a constituição da SAF. Nesse processo, a gente desconhece o que foi combinado, acordado e como foi feito. A gente não consegue responder essa pergunta porque o Volpini ele não é advogado nem do Ronaldo, nem desse momento atual da SAF. Então, não sei te responder essa pergunta. E em relação à transparência dos dados, quando você faz um negócio dessa magnitude, você tem uma determinada visão do que é. E por isso que você tem o prazo da diligência, né? Por isso de 120 dias de exclusividade da diligência. É justamente para você poder entrar e olhar no detalhe cada um dos pontos, abrir as gavetas e entender o que está acontecendo de fato. Então, eu acho que a fala do Ronaldo é muito nesse sentido, né? Então, a gente tinha uma visão que era uma visão limitada da situação do Cruzeiro, e a gente tinha 120 dias, estava absolutamente planejado. Então, você tinha 120 dias para fazer as análises, abrir todas as gavetas, entender tudo que ficou para trás, e foi esse o trabalho que foi feito. Então, obviamente, você se depara com situações ali que assustam do ponto de vista de dívida, tamanho da dívida, formato, mas é absolutamente normal. Desculpa se eu me excedi mais do que 1 minuto, eu falo muito. Não, tá tudo certo, né? Não, no início da minha pergunta, inclusive, eu fiz questão de frisar, você não responde pelo Bruno Volpini, que é um advogado do Cruzeiro, exatamente, mas eu só perguntei sobre se tinha faltado transparência, de que parte tinha faltado transparência, mas é óbvio que você não responde pelo Cruzeiro. O Bruno Volpini foi advogado até um certo ponto, né? Depois ele acabou não participando das negociações. Gabriel, só temos a agradecer pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e muito importante, né, que as partes se manifestem. A hora é agora, né, para manifestarem, porem seus posicionamentos. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Boa sorte para vocês e que o que esteja acontecendo, e está muito claro, né, que o que acontece dentro de campo é o reflexo de tudo que vocês estão fazendo aí no clube. Parabéns pelo trabalho e sucesso para todos vocês, Gabriel. Muito obrigado. Agradeço demais deixarem as portas abertas e abrir o canal para a gente conversar. O que vocês precisarem também, estamos à disposição aqui
de novo, não vou ficar me repetindo, mas o nosso modelo de trabalho é um modelo que prevê muita transparência e a gente passa as informações que são públicas e podem ser passadas sempre que precisar. Muito bem, tá aí Gabriel Lima, homem forte de Ronaldo Nazário nesse processo aí, lá no Cruzeiro. Vamos embora, Carol já vai brigar comigo de novo, mas hoje foi por uma causa importante, viu, Carol? Não que os outros dias não sejam.